Shalom, shalom, boa tarde. Estamos o dia 15 de Nissan do ano 5786 a contar da criação. Estamos no dia 2 de abril do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo as reflexões pertinentes a Pesach e Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E por isso, hoje, quinto dia da semana, e ao pôr do sol teremos a segunda noite de Pesach, né? Então nós estaremos aqui trazendo algumas reflexões pertinentes, né, a essa data preciosa, essa data maravilhosa. Lembrando que um dos temas principais, né, que nós estamos trazendo nesses dias, em preparação para Pesach, até o pôr do sol, estamos no primeiro dia de Pesach. O lema ou tema, né, ou chamado, como você preferir, é Geulah Mashiach Ba, ou seja, Geulah, redenção, Mashiach Ba, Mashiach está vindo, no seu sentido mais profundo, Mashiach está à porta, significando que de fato a redenção ela não é algo para o futuro, é para já. E é por isso que o povo judeu nos trouxe o exemplo da redenção para a liberdade. Ainda estando dentro do Egito, ainda estando dentro da atmosfera obscura, oculta e maligna em todos os níveis do Egito, na escuridão do Egito, eles tomaram uma posição, uma decisão de redenção, ou seja, de realmente alcançarem a vida e a liberdade antes da sua execução, fisicamente falando. Então a verdadeira redenção ela começa quando o ser humano ele volta-se para o seu interior e busca no mais profundo do seu ser a Teshuvah, que é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. O Egito, né, no hebraico chamado Mitzrayim, que significa limitações. Então, dentro dessa questão de limitações, na realidade, nós estamos limitados. Por isso que a redenção do povo judeu começou no Egito, exatamente dentro de si mesmo, no interior de cada judeu. Porque quando Hashem, Deus, ordenou ao povo judeu pegar do cordeiro, ficar com ele dentro de casa durante 4 dias, era exatamente para a libertação. A redenção ela começa no interior do ser humano, o encontrar a vida, encontrar o sentido da vida. Ela começa primeiro no seu interior. E essa redenção, a partir do momento que busca refúgio em Deus, no Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, ele já consegue a sua redenção própria a partir do seu interior. E isso o conduz, sem sombra de dúvidas, à liberdade. Então o povo judeu, dentro do Egito, dentro da escravidão, dentro de todas as obscuridades do Egito, a sua idolatria, a sua promiscuidade, companhia limitadas, etc. e tal, eles começaram a viver realmente livres da escravidão, livres do seu ego, livres realmente do sistema faraônico, que era o sistema vigente na época e que realmente escravizavam as pessoas e as nações no seu sentido psicológico, no seu sentido de ego, nas suas emoções e na sua própria liberdade física, sendo de fato privados de toda e qualquer liberdade. Então, dentro desse aspecto, o povo judeu mostrou para nós essa realidade. Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre traz a mensagem no sentido atual, para que cada vida possa de fato estar buscando essa redenção e liberdade
do seu Egito interior. E é nesse sentido que nós vamos deixar aqui uma mensagem, né, dos nossos sábios com referência a Pêssar e uma pequena e simples introdução com a questão de Sefirat HaOmer, que hoje, na segunda noite de Pêssar, nós vamos começar a contagem do Homer, o primeiro dia de Homer, e vamos durante 49 dias, né, estarmos juntos com o povo judeu na escalada das 49 estações, dos 49 passos, ou dos 49 dias, ou dos 49 portões, ou portais de elevação. Assim como o povo judeu desceu 49 degraus dentro do campo da impureza espiritual, a saída do Egito marcou 49 dias para a elevação espiritual, atingindo 49 degraus da elevação espiritual, atingindo o mérito de poder receber a Torá. E a partir da noite de hoje, segundo dia de Pêssar, inicia-se a contagem para a outorga da Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai. Então é a nossa preparação para o nosso tikkun, para a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal, ok? Então por isso, Geulah Mashiach Ba é algo atual, sem sombra de dúvidas. Quando no final do cerimonial de Pêssar, nós falamos Leshanah Rabá Yerushalayim, significa o ano que vem em Jerusalém, não está dizendo algo no sentido de que Mashiach é algo futuro, distante. Está dizendo simplesmente assim, Geulah, redenção, Mashiach Ba, Mashiach está à porta. Ou seja, a redenção ela já começou. Ela já é realidade. Ela já começou a atuar no mundo e nas nossas vidas. Simplesmente a materialização da redenção foi quando o povo judeu saiu do Egito. Então houve a materialização, a fisicalidade da redenção. Então, mas eles já estavam vivendo a redenção. A mesma coisa o nosso Rebbe traz para nós nesse sentido. Os nossos sábios falam sobre a questão da Geulah, a redenção final. Ela já começou o seu processo. E a redenção final já é uma realidade no meio das nações, no meio do povo judeu e no meio dos povos. A materialização é uma questão apenas de momento. E é isso que está para acontecer a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Ok? Então por isso, comece a viver já a sua redenção e a sua liberdade, para que você possa desfrutar realmente das maravilhas da revelação do justo Mashiach a acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? A reflexão que eu quero deixar com os amados aqui hoje é com referência à parte que nos toca no cerimonial de Pêssar, que fala sobre uma visão mais profunda do questionamento, as 4 perguntas que são feitas ali no cerimonial de Pêssar, né, conhecido como Manishtaná. Então nós vamos trazer aqui uma mensagem mais profunda com referência a isso para a nossa reflexão. Então os nossos sábios dizem: na noite do Seder de Pêssar, as crianças recitam um trecho da Haggadah, muito conhecida, contendo 4 perguntas, Manishtaná. Aparentemente esse trecho é muito simples e parece, né, que não há grandes ensinamentos ou algo profundo. Mas na realidade nos traz, sim, simplicidade para podermos entender a complexidade no sentido de elevação e refinamento. Porém, ao nos aprofundarmos, né, percebemos que as 4 perguntas contêm fundamentos por meio dos quais o povo de Israel
adquiriu e continua adquirindo a sua liberdade dia a dia, momento a momento, né, ano a ano. Referimos-nos aqui não somente à liberdade física, não somos mais escravos do faraó, mas também à liberdade espiritual, conforme disseram nossos sábios. Em Lecha ben Chorim, el mi sheosek ba Torá, ou seja, o verdadeiro homem livre é aquele que se dedica ao estudo da Torá. Então, o homem verdadeiramente livre, ele se torna de fato livre quando ele estuda a Torá. Então, nesse momento que nós estamos juntos no estudo da Torá, literalmente falando, e fisicamente e espiritualmente, nós somos livres. Não existe sistema que possa nos influenciar de forma negativa, porque nós estamos num ponto de grande elevação espiritual, o estudo da Torá. Por isso, o estudo da Torá é o remédio para nos libertarmos do Yetzer Hará, a má inclinação, pois todo o tempo em que o Yetzer Hará nos domina, somos escravos de coisas materiais, somos escravos do nosso ego, dos nossos interesses pessoais, mesquinhos e egoístas, que nos impede de uma aproximação maior com o Todo-Poderoso, a sua Torá e seus mandamentos que estão implícitos às 7 leis de Noah para os não-judeus, para os Benei Noah. A primeira pergunta que nós temos aqui é Manishtaná. Todas as noites nós mergulhamos sequer uma vez, e nessa noite mergulhamos 2 vezes, né? O carpaz na água com sal e o maror no Haroset. O termo utilizado pela Haggadah para mergulharmos é metabelin, que vem da palavra tevilá, que significa imersão no mikveh. Um indivíduo que estiver em estado de impureza somente se purifica após fazer tevilá no mikveh, ou seja, ele banhar-se no mikveh. Para alcançar a liberdade, são necessárias 2 imersões. A primeira, para libertar-se da impureza, e a segunda, para atingir a pureza. Ou seja, existe uma diferença para libertar-se da pureza e adquirir a pureza. Né? Primeiro, nós precisamos de fato libertarmos-nos da impureza para alcançarmos a pureza, ok? Sabemos que a necessidade de purificar-se recai sobre todos nós, sejam judeus ou não judeus, conforme disse o rei Salomão em Kohelet 7:20. En tzadik baaretz asher yaseh hatov velo yeretá. Não há um indivíduo justo na terra que só faça o bem e não cometa pecado. Né? Há uma deturpação desse versículo aí, né, de uma forma negativa. Porque está escrito, não há indivíduo justo na terra, não há um justo na terra. Então as pessoas pegam somente nessa tecla, certo? E colocam todo mundo numa vala comum, ok? Mas nós precisamos compreender que a continuidade do versículo diz que só faço o bem e não cometo pecado. Ou seja, a pessoa, por mais que ela faça o bem, ela comete pecado. É isso que quer dizer. Então, por isso, nós temos as nossas falhas, nossas subidas e descidas. Podemos praticar o bem, etc. e tal, né? Praticarmos Levítico 19:18, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, etc. e tal, ok? Mas isso também não significa que nós podemos bater no peito e dizermos simplesmente que nós somos o bambambam da história. Ou seja, nós precisamos compreender as nossas limitações, né? E que estamos sim sujeitos a errar, a falhar, a pecar. Então, por isso, refúgio em Hashem. Mesmo as pessoas mais justas acabam cometendo alguma irregularidade e necessitam purificar-se. Quanto mais nós, pessoas comuns, que estão sempre em atraso no que diz respeito às obrigações espirituais. A segunda pergunta do Manishtaná, mencionamos que todas as noites comemos hametz ou matzá, ou seja,
pão fermentado e matzá pão não fermentado, ou comemos coisas fermentadas ou comemos matzá, coisas não levedadas durante os dias comuns. Mas nesta noite de Pêssar, comemos somente matzá, o pão não fermentado. O hametz, né, que é o pão levedado, fermentado, por ser uma comida fermentada inflada, simboliza o orgulho, e a matzá, por não ter tido a possibilidade de crescer, simboliza a humildade. Então aquilo que é levedado, fermentado, é exatamente o orgulho, a prepotência, a arrogância do ser humano. E a matzá traz a mensagem da humildade. Uma das qualidades mais louvadas e enaltecidas pelos nossos sábios é exatamente a humildade. Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, o profeta dos profetas, foi louvado pelo Todo-Poderoso como o homem mais humilde da face da terra. Esse elogio para Moshe foi feito pelo próprio soberano. A humildade é também uma das condições fundamentais para a nossa liberdade, em seu sentido mais amplo, porque na maioria das vezes o orgulho se origina em algum complexo que carregamos. Para nos libertarmos dele é necessário kulo matzá, que significa somente humildade, né? Então, nesse trecho aqui, o que nós temos nessa segunda pergunta o orgulho se origina em algum complexo que carregamos. Resumidamente, ou complexo de inferioridade, isso torna o ser humano arrogante, ou o complexo de superioridade, que é melhor que todo mundo. Eu sou o bambambam. Seja qual for dos dois, a pessoa fica escrava do seu ego. Então ela se torna um escravo do seu ego. E por isso é preciso kulo matzá, somente humildade. Entendeu? Então, sem isso, a pessoa ela não deixa de ser escravo do seu ego, o yetzer hará, a má inclinação. A terceira pergunta de Manishtaná, mencionamos que todas as noites comemos todos os tipos de verduras, e nesta noite comemos maror, né? Verduras amargas. Os outros tipos de verduras simbolizam os desejos materiais, que são uma barreira perante os elementos espirituais, e consequentemente nos impedem da prática de mitzvot. O maror simboliza algo amargo, porque as aquisições espirituais exigem empenho. Muitas vezes travamos uma árdua batalha com o yetzer hará, a má inclinação, para alcançar êxito em nossa conduta espiritual. Como está escrito pelos nossos mestres: Torá ve'eretz Israel niknim beisurim, ou seja, a Torá e a terra de Israel são adquiridas com dificuldades. Por isso que a gente sempre fala por aqui, você quer moleza? Come Maria mole. Você quer moleza? Vai empurrar melancia morra abaixo. Vai enxugar gelo, desentornar banana. Quer moleza? Então você tem um caminho. Mas, realmente, a Torá e a terra de Israel são adquiridas com dificuldades. Então as coisas espirituais, o que nos ensina a terceira pergunta, elas são realmente conquistadas com dificuldades. Não é moleza. Não é fácil para você separar aí terça, quinta, sábado, para participar do estudo da Torá, do nosso shiur aqui. Você sabe, né, as coisas que você precisa vencer para poder estar aqui. Estarmos nessa sala de aula de forma virtual. Não é fácil. Não é fácil para nós que trazemos os estudos, etc. e tal. São horas de estudos, noites adentro de estudos. E por aí afora vai. Então nada espiritualmente falando é conquistado com moleza.
porque se fosse realmente fácil, né, até Maria Mole estava andando nesta jornada aqui conosco, entendeu? Então essa é a realidade. Por isso, na noite do Seder, somos mais receptivos ao empenho, ao esforço para atingir uma elevação espiritual. E ao atingirmos mais elevação espiritual, é algo que nós não podemos perder pelo caminho. Por isso, né, a partir da segunda noite de Pêssar, temos Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, que é exatamente 49 dias em que nós vamos enfrentar muitas dificuldades. São 49 dias nesta jornada. E nós aqui, à tarde com a Torá, nós estaremos fazendo a contagem do Homer todas as noites às 20 horas. Quem quiser acompanhar, todas as noites às 20 horas. Os nossos mestres ensinam que a contagem do Homer é sempre à noite. Sempre à noite. Ok? Se porventura, não por negligência, mas se porventura algo imprevisto te fez perder a contagem do Homer à noite, você pode fazer a contagem do Homer no dia seguinte, até antes do pôr do sol. Mas o ideal é fazer a contagem do Homer à noite. E com a graça de Hashem, que Ele nos permita, durante esses próximos 49 dias, nós estarmos aqui juntos, às 20 horas, fazendo a contagem do Homer. Hoje à noite, na nossa segunda noite de Pêssar, na Sinagoga Benei Noach, Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, nós iniciaremos a contagem do Homer. E, na sequência, vamos exatamente para o cerimonial de Pêssar. Então, ao iniciarmos, né, o nosso cerimonial, a primeira coisa que se faz é a contagem do Homer. Amanhã, sexto dia da semana, à noite, nós temos a celebração ao Shabat. Então, o início do Shabat, ele acontece depois da contagem do Homer. Então, nós vamos iniciar o cerimonial, vamos fazer a contagem do Homer, e aí nós vamos para a celebração ao Shabat. Ok? E aí, os dias com exceção da sexta-feira à noite, nós estaremos todas as noites, às 20 horas, fazendo a contagem do Homer. E, sinceramente falando, não percam. Temos ricas lições para aprendermos dentro da contagem do Homer, para a nossa cura emocional e para o nosso refinamento pessoal. São ensinamentos maravilhosos, sem sombra de dúvidas, ok? A quarta pergunta, ela de Manishtaná. Mencionamos que todas as noites comemos sentados ou reclinados, e nesta noite somente reclinados, né? Os 4 kazaite de matzá e os 4 copos de vinho devem ser consumidos reclinados para a esquerda. Alguém que está sentado reclinado necessita de um apoio para não cair, enquanto alguém que está sentado normalmente não necessita de nenhum apoio. Durante todo o ano nos apoiamos em nós mesmos, em nossa autoconfiança, e muitas vezes acreditamos que todos os bens materiais que adquirimos foi graças ao nosso esforço pessoal. Por isso, realmente, nos fala sobre essa questão de Deuteronômio, Devarim, capítulo 8, verso 17, que muitas vezes acreditamos que todos os bens materiais que adquirimos foi graças ao nosso esforço pessoal. E nós não podemos, de forma alguma, nos enganarmos, né? A essência da questão é: o meu sustento vem de Hashem. É isso que nós precisamos ter convicção. Se nós tivermos convicção disto, o meu sustento vem de Hashem, então o que nós vamos fazer simplesmente faz parte do propósito divino. Ele vai nos capacitar para que de alguma forma, de forma legal, lícita, portanto, possamos adquirir o nosso sustento. Assim como ele disse ao povo judeu, a conquistar a terra prometida, não digam que foi pela força do vosso braço, que não foi pelo poder da força dos cavalos, da força dos guerreiros, mas que a conquista se deu graças realmente
a intervenção divina. A guerra em si foi uma coisa de consequência natural, certo? Foi uma consequência natural. Mas quem deu a força, quem fez acontecer foi o próprio Eterno. É nesse sentido que nós precisamos ter essa convicção. Ou seja, não foi pelos nossos esforços que nós conquistamos isso ou aquilo, mas foi sim pela força de Hashem, pela força do soberano dos mundos, pela força do Todo-Poderoso, que nos capacitou para podermos conquistar. É esse o prisma que nós temos que ter diante de nós. Por isso, na noite do Seder, reconhecemos que o nosso apoio, todo o nosso sustento e tudo que possuímos é uma dádiva divina. Depositamos toda a nossa confiança no Todo-Poderoso. Todos reclinados, kulanu mesubin, todos reclinados, demonstrando que o nosso apoio é o Criador. Da mesma forma que nossos antepassados se apoiaram no Eterno, no êxodo do Egito, conforme disse o profeta, né, Yermiyahu, né, Jeremias, capítulo 2, verso 2, né, onde nos fala sobre a questão de: atrás de mim no deserto, em terra não semeada, o povo de Israel foi para o deserto, sem questionar o que comeria e o que beberia, apenas confiando em Deus, em Hashem. Por isso, Deus guardou esta lembrança positiva da confiança que o povo depositou nele e o alimentou com o man, que é mais conhecido como maná, durante os 40 anos que ficou no deserto, além de dar um poço que o abastecia com água, conhecido como o poço de Miriam, graças aos méritos de Miriam. Nessa noite reconhecemos que nosso único apoio é o Todo-Poderoso, como diz no hebraico, She'en lanu leishaen elá al avinu sheba shamayim, que o nosso único apoio é o Todo-Poderoso, né? Então, dessa forma, aqui está a mensagem do Rabino Eliezer Ben David Shelita, que nos trouxe essa mensagem preciosa para podermos repassar aos amados, para fortalecer a emuná e bitachon, força e confiança em Hashem, ok? E hoje à noite vamos iniciar a contagem do Homer, né, e uma simples introdução à contagem do Homer para você já vir, né, à noite nesse afã da contagem do Homer para a cura emocional e para o refinamento pessoal. Ou seja, Vaikra Levítico 23, 15 e 16, contareis para vós 7 semanas completas. Serão até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Primeiramente, a Torá nos ordena contar 7 semanas. 7 vezes 7, 49. E depois, contar 50 dias. Devemos então contar 7 semanas, 49 dias, ou 50 dias? Nossos sábios nos dizem que devemos contar até o 50º dia, mas não inclusive este. Ou seja, nós contamos 50 dias, mas dentro da cura emocional e do refinamento pessoal são 49 dias. Porque no 50º dia nós temos Shavuot, que é a outorga da Torá, a entrega da Torá, ok? O motivo dessa conduta é que o número 7 representa conceitos da natureza, porque o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus se absteve de criar, que sua sabedoria e sua vontade, que o mundo se conduzisse dentro das normas da natureza estabelecidas e conduzidas por Ele, que nos fala, Hamechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que renova a criação todos os dias continuamente.
né? Então, dentro desse aspecto aqui, os sábios falam que a renovação de tudo que existe no universo, ele é renovado dia a dia. Parece que não acontece nada, mas realmente Hashem está renovando todo santo dia. O mundo hoje não é o mesmo de ontem, porque ele foi renovado. É algo fantástico, divino. É algo acima de toda e qualquer transcendência, porque nós não observamos, nós não notamos de olhos vistos que realmente ele renova a criação todos os dias, continuamente. Ou seja, uma palavra simples para compreendermos o que é esta renovação da criação todos os dias. Ele faz novo, todos os dias ele faz tudo novo. Você é novo quando você acorda pela manhã. Você não é o mesmo de ontem. É fácil de imaginar isso? Não, não é. Precisa de transcendência espiritual para compreendermos que somos renovados, assim como tudo que há no universo, somos renovados continuamente pela criação divina. Ele renova a criação. A Torá então nos ordena contar 50 dias. Contamos 7 semanas, que representam a ordem natural, a natureza, porém podemos alcançar algo que transcende os limites da natureza, ou daquilo que é natural. Ou seja, o povo judeu no Egito desceu 49 degraus de impureza. Se eles atingissem o portal de número 50 de impureza espiritual, seria praticamente impossível de serem redimidos. Quando o povo judeu foi para o deserto, eles tiveram 49 dias para andar em 49 portais, 49 degraus para elevação espiritual, atingindo o nível 49. E segundo os sábios falam que o nível máximo é o 50º. Ou seja, o portal máximo da elevação espiritual é o portal de número 50. Ou seja, ao atingir o mais baixo nível 50, seria impossível o povo judeu ser resgatado. Ao atingirmos o nível 50 de elevação espiritual, é impossível que haja um retorno ao Yetzer Hará, a má inclinação, a alma animal. Por isso, a revelação de Mashiach, ela está conectada com o 50º portal, onde não somente o povo judeu, mas as nações com monoteísmo com fundamento judaico, alcançaremos o 50º portal de elevação. Isso significa que não haverá retrocedimento. Ou seja, a Geulá final, ela chegará no momento adequado, e que seja qualquer momento mesmo, amém, vem amém, e não terá retrocesso. Dali para frente, é de fato vivermos plenamente um mundo de Shalom, na sabedoria da Torá, na sabedoria das 7 leis de Noah, e o próximo passo será exatamente a confirmação do Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Porque não haverá mais retrocesso algum. Ok? Então, por isso, no que se refere a elementos espirituais, dependendo de nossos esforços e de nossa dedicação, podemos aspirar uma ascensão acima de nossas limitações naturais. A contagem dos dias de Homer é feita na sequência ascendente, ou seja, de 1 a 49, ascendente, que sobe. Então começa no 1, vai até o 49. Uma vez que esta contagem simboliza a ansiedade que temos
de atingir o 50º dia, no qual comemoramos o recebimento da Torá, Shavuot, a contagem deveria ser feita na sequência contrária, ou seja, uma contagem regressiva, 49, 48 até chegar ao dia 1º. E essa contagem seria automaticamente descendente, né? E não ascendente como é, né? De 1 a 49. No primeiro dia deveríamos dizer, então, faltam 49 dias. No segundo, faltam 48 e assim por diante até atingirmos, né, realmente o primeiro dia, né? Demonstrando nossa ansiedade pela chegada do 50º dia. Entretanto, como todo o objetivo da contagem do homem é atingir o 50º dia, isso só é possível se contarmos de 1 a 49. Cada um dos 49 dias é único para os preparativos espirituais necessários para receber a Torá. Conforme nos diz o Rav Aaron Kotler, de abençoada memória, em seu livro Mishnat Rabbi Aharon, volume 3. Os 48 dias da Sefirá são diretamente proporcionais aos 48 níveis citados no Pirkei Avot, capítulo 6, a Mishnah 6, necessários para a integração do homem à Torá, humildade, alegria e pureza. Cada um dos 48 dias deve ser dedicado a um dos 48 níveis, e no 49º dia é dedicado somente à santidade, com os preparativos finais realmente para Kabbalat HaTorá, ou seja, o recebimento da Torá. Então, por isso, amados, hoje temos a segunda noite de Pessah, o início da contagem do Homer, e a contagem do homem fica exatamente entre Pessah e Shavuot, a outorga da Torá. Ou seja, redenção e liberdade, para poder alcançar, depois de trilhar os portais realmente de elevação espiritual, chegar em Shavuot, o recebimento da Torá, e poder completar o ciclo realmente de redenção e liberdade. Ou seja, sem a Torá, que estão implícitos as 7 leis de Noah, nós não alcançamos a redenção final e nem o Olam Rabá. Por isso, levando a sério, com compromisso, com responsabilidade, a cura emocional e o refinamento pessoal, que está dentro do aspecto de não cedermos ao Yetzer Hará, a má inclinação, que está incluído o nosso ego, né? O meu querer, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha arrogância, eu. Muito pelo contrário, são 49 dias para a cura emocional e refinamento pessoal, né? Como diz um dos salmos, né? Não a nós, ó Hashem, mas ao teu nome seja a glória devida. Que nós possamos buscar isso nesses 49 dias que teremos pela frente, ok? E com a graça de Hashem, né, hoje à noite, a partir das 20 horas, começamos as transmissões da segunda noite de Pessah. Como é de praxe, vocês já conhecem, né? Sempre tem um atrasinho aí para começar de fato o cerimonial, mas a partir das 20 horas já vamos estar transmitindo, né, abrindo o canal, e a Edna vai estar compartilhando o link, né, para as pessoas que são novas, né, que passaram para a gente o contato, para poder compartilhar diretamente com elas os links, ok? Baruch Hashem. Um outro detalhe aqui para nós encerrarmos, né, amados? Hoje é o aniversário do Simoniel Delmiro. Então, ao Simoniel Delmiro, nosso Mazal Tov, muitas felicidades, vigor, saúde, que Hashem ouça as preces, as tuas preces, responda rapidamente, né, trazendo as respostas que vêm fortalecer a ti nessa jornada monoteísta com fundamento judaico,
e também venha trazer aí a cura completa para ti, né? Saúde, vigor, sucesso em tudo aquilo que você fizer, com muita prosperidade, com muitas bênçãos da parte de Hashem. Então, ao Simoniel Delmiro, fica aqui o nosso registro em A Tarde com a Torá, o nosso Mazal Tov para com ele aí, tá bom? E aí, enquanto o pessoal vai falando um Mazal Tov para o Simoniel, então vamos agradecendo aqui algumas pessoas que estão aparecendo na nossa telinha. A Luciana Rodrigues, a Marinalva Augusto, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Soares, Sandra Lozada Rodrigues, se der tempo aí rapidinho, coloca o nome da sua cidade, o estado de onde você está conectando conosco. Baruch Hashem. Temos aí a Neide, cadê? Sumiu aqui da minha frente. A Neide de Mauá, Neide Vilas Boas, Mauá, Grande São Paulo. O Tiago Baricelo Gasparotto, né? E família, né? São o buffet Delícias Árabes, né? Que está fazendo aí os nossos jantares especiais de Pêssego, como de outras festividades aí, né? Então isso daí, esta boa obra aí é do Tiago e família. Baruch Hashem. Aí, quem mais aqui? Vamos ver. A Carla Tônia, o Antônio Carlos, né? Conectados aí também. A Maria Inês Moino Martins, também conectada. A primeira da fila, Edna Paglassi Marmol, né? A Ineide Vilas Boas, né? Lá de São Paulo. O João Simão de Lins, né? Baruch Hashem, João Simão, que o Eterno te agracie. Baruch Hashem. Então vamos ficando por aqui, amados. Shalom, shalom. Até daqui a pouco, com a graça de Hashem.